Para você que está aqui no Parque do Jabaú, em pleno sabadão, acompanhando a virada ODS. Estou aqui com o professor, pedagogo, né, o Gustavo, que vai falar para a gente sobre a importância desse mês da cidade de São Paulo. Acabar com esse mal, vamos erradicar a pobreza, construir riquezas, acabar com esse mal, construir legal. Acabar com a guerra, construir a paz. Políticos acabam com a pobreza, vamos erradicar a pobreza, construir riquezas, acabar com esse mal, construir legal. Vamos erradicar a pobreza, construir riquezas, acabar com esse mal, construir legal. Até 2020, Vem com a gente preservar o meio ambiente, defender a vida da gente. Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente, preservar o meio ambiente. Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente, preservar o meio ambiente. Vem com a gente cuidar do meio ambiente. Vem com a gente melhorar a vida da gente. Cuidar do meio ambiente é melhorar a vida da gente. Cuidar do meio ambiente é fazer o bem pra gente. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Na sua mão, na mão da gente, preservar o meio ambiente. Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente, preservar o meio ambiente.
pré entrevista com a Thalita, para a Thalita falar sobre a questão da educação de qualidade. Thalita, como é que você vê a educação de qualidade? Você acha isso possível no nosso país, principalmente aqui na cidade de São Paulo? A gente pode ter uma educação de qualidade muito forte? A gente já vai chegar para através da educação, nas relações transversais, nas redes sociais, para mim, da disciplina desigualdade aos estudantes, conhecer a cidade, e abre a cabeça, Você como professor, o mais precisa ser demorado para que ela tenha educação de qualidade e atenda a educação da ONU. Isso é a educação é a solução na formação do cidadão, ela melhora a vida, ela transforma a vida. Poder, quatro, educação de qualidade para toda a humanidade. Poder, quatro, educação de qualidade para toda a humanidade. Obrigado, sucesso aí no seu trabalho. Vem com a gente, vamos defender a educação de qualidade. Gratidão, sucesso. Olá você, eu sou o professor Juscelino e estou aqui na Virada ODS, no stand número 5, Igualdade de Gênero. E eu vou bater um papo aqui com a Nina, para ela falar sobre essa questão de igualdade de gênero. Thalita, como é que você vê essa questão do ODS 5, onde ele propõe a questão da igualdade de gênero, porque, afinal de contas, são todos iguais, né? São todos cabeça, tronco e membros, não tem nada diferente. A única coisa que nos diferencia é a questão sexual, porque senão não há perpetuação da espécie, tem que ter essa diferença somente, né? Mas o restante é tudo igual. Sim. A ONU propôs essa questão para se combater todas as espécies de violência contra a mulher, né? Exatamente. E ela propõe a questão aí do empoderamento das mulheres e das meninas até 2030, né? Por isso chama Agenda 30. E eu gostaria de saber como é que você vê essa questão da igualdade de gênero no ODS número 5, para se fazer esse empoderamento, para se igualar a homens e mulheres. Sim, o quanto é importante a gente colocar metas, né, e desafios, que nem para 2030, mas ainda a gente tem que educar, tem que falar muito ainda para as pessoas por conta do histórico que existiu, né, da falta de igualdade de gêneros. E o quanto é importante a gente empoderar as mulheres, as meninas, para que elas tenham a igualdade com homens, LGBTQIA+, que a gente tenha os mesmos direitos que todo mundo, seja no trabalho, seja na vida, tá? Então hoje a gente está aqui com o nosso stand, onde a gente está falando, né, do direito da mulher. Estamos aqui com um projeto que é da Coordenação de Políticas para a Juventude, que a gente trabalha no empreendedorismo também. E a maioria das pessoas que fazem esse curso são mulheres. É sempre as mulheres que estão em casa, vivendo com os filhos, que elas querem ter uma autonomia para poder ter a renda dela e poder gerar renda na sua comunidade e também ser influência, né, para outras mulheres. Então, eu acredito muito que a gente tem que falar muito mais, tem que educar as pessoas e tem que se falar o tempo todo da importância de igualdade de gênero. Como você vê essa questão da igualdade de gênero hoje em nosso país? Você acha que o Brasil até 2030 vai conseguir amenizar essa questão da violência doméstica? Essa questão hoje que a gente vê o homem querendo mandar na mulher, esse empoderamento que a ONU propõe é a saída para se igualar esse direito entre homem e mulher, se acabar de vez com a discriminação e violência contra a mulher?
Então, eu acho que não pode só ficar na mão da ONU, né? Acho que a ONU ela tem esse olhar da gente trabalhar, mas todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então, em algumas cidades, em alguns estados, em alguns países, o índice da violência contra mulheres ainda está aumentando. Mas eu acredito que no Brasil a gente tem em alguns lugares trabalhado muito. O governo, a sociedade, né, o terceiro setor tem trabalhado para que a gente eduque as pessoas e a gente acabe, né? Que chegue uma hora a erradicar, porque a gente não quer nem ver nenhuma mulher morta, não quer ver nenhum homem também morto, não quer ver ninguém LGBT morto. Mas eu acho que é uma construção. Acabar de uma vez, talvez, agora não, porque ainda a gente vê muito índice, né, de violência. Mas eu acredito que com o trabalho, a sensibilização das escolas, do terceiro setor, do governo, do poder público, a gente consegue aos poucos melhorando isso. É isso aí, com a união de todos, Exatamente. a gente chega lá, né? Exatamente. Então vem com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou aqui com o símbolo da ODS, da virada ODS, que é a capivara, nossa amiga capivara. Dia 5 foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. Como é que você vê, capivara, a questão ambiental na cidade de São Paulo e a importância da ODS para a gente estar defendendo aí o ODS que fala sobre a preservação ambiental, juntamente com a questão do ODS que fala da vida na Terra? Bom dia a todos, eu sou Vitória Oliveira dos Santos, mascote oficial da virada ODS. Eu acredito sim, que é muito importante a gente preservar nosso meio ambiente, nossos rios. E os rios aqui de São Paulo são muito poluídos. Então tem sim que haver um programa de limpeza dos rios, limpeza das nossas árvores, preservação das nossas florestas, das nossas árvores, mesmo aqui em Escola do Banco. E também preservação do nosso meio ambiente, da nossa flora, do nosso ecossistema, parar com a caça dos animais, por exemplo, que depende da região de uma produção limitada, por conta do agronegócio, parar. Então, tudo isso impacta negativamente no nosso meio ambiente. Vitória, qual a importância da virada ODS de São Paulo no Brasil e no mundo, já que somente São Paulo tem virada ODS? É uma, como eu posso dizer, é uma iniciativa já de importante global e nacional para que traga com urgência o problema do impacto do desmatamento do nosso meio ambiente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas sobre a questão da gente preservar o meio ambiente e defender os 17 ODS da ONU. Principalmente, a gente está participando da virada ODS em São Paulo. É muito importante a preservação do meio ambiente, porque é uma questão urgente. Então, nós temos que deixar uma boa terra para os nossos descendentes e para as futuras gerações. Então é muito importante falar sobre isso, pontuar, já ter um comportamento sustentável para que nós possamos deixar um futuro muito melhor. Muito obrigado, Vitória. Sucesso, felicidade, tudo de bom. E tem aqui uma criança, né, que quer lhe conhecer. Quer dar um beijinho na capivara? Olha só aí que linda. Ai, meu Deus, não sabia. Olha que bonito. E na estante 14, ODS 14, vida na rua. Estou aqui com a Ari Marina, onde ela vai falar um pouco sobre a Marina, em primeiro lugar, você também tem a nossa entrevista. Eu gostaria de saber como é que você vê essa questão do ODS 14 da vida na água. Então, é muito importante a vida na água, até por conta da qualidade da nossa cidade. Então, a gente é muito importante para todos, né? Como até as pessoas que acham que não tem, está distante do seu mundo e não é isso. Com relação à nossa virada ODS de São Paulo, como é que você vê a importância desse grande evento, não só para São Paulo, mas para o Brasil e o mundo, porque somente São Paulo faz isso, né? Infelizmente, né? Acho que é uma iniciativa muito boa para as pessoas realmente reconhecerem a importância da sustentabilidade, de toda essa virada aqui. Tem vários temas aqui importantíssimos para qualquer conhecimento, né? É muito boa. E isso deveria se expandir para o país, como a gente pode.
está defendendo o ODS, qualidade de vida, começa pela água, né? Sim, começa tudo pela água, para a gente ter uma qualidade melhor. Como no nosso estande aqui, a gente está representando as represas, com o programa Mananciais da Secretaria de Educação, e aqui a gente está incentivando a despoluição mesmo, né? Então, o incentivo mesmo da limpeza da água e o quanto ela é importante para a gente, no dia a dia. A questão da água, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Tem mais de 12 milhões de habitantes. Como é que você vê essa questão da vida na água, nas praias de São Paulo? Por exemplo, a gente chega nas praias, a gente vê ainda muita poluição, né? Como é que você vê essa questão aí? Isso vai lá pro alto mar e contamina os peixes. Como é que você vê essa falta de bom senso, né? Das praias? Eu acho que assim, as pessoas têm que ter esse reconhecimento que o lixo, depois que ele tá fora, não é um lixo, ele não pertence, né? E se a gente polui a água, ou que seja o mar, ou qualquer local que a gente tem um córrego, isso as pessoas não acreditam que isso vai impactar conosco mesmo. Mas acredito que é muito importante que as pessoas vejam que tudo que vai para a água vai indiretamente ou diretamente para dentro. Então é importante que a gente vê hoje no mundo que tem ilhas que são somente limpas, que são esses lixos que a gente acha, um copinho não é importante, mas que está lá no mar, que ele vai vir, se todo mundo fizer isso, imagina 12 milhões de pessoas jogando um copinho, é muito difícil. O Brasil tem feito a sua parte para que 2030 a gente chegue aí com a vida na água mais saudável, mais preservada. Então, acho que o Brasil faz muita coisa, mas eu acho que tem uma população que a gente tem ainda engatinha. Mas eu acho que como a virada hoje é um grande espelho para as pessoas se conscientizarem a importância. Muito obrigado. Consegue você deixar no final sobre a questão do ODS 14? O que você espera das pessoas com relação ao ODS 14? Eu espero bem que as pessoas se conscientizem que a água é muito importante e que a vida até na água, até esses peixes, que os animais que vivem na água são importantes no nosso contexto inteiro. E é isso. Gratidão, Marina. Vem com a gente, vamos preservar o meio ambiente. Vem aqui para a virada ODS. Gratidão por tudo. Estou aqui na virada ODS, na estande número 15 do ODS 15, que fala sobre a vida terrestre. Estou aqui com o professor da Universidade de São Carlos, grande geógrafo, que vai falar para a gente sobre a importância do ODS 15. Professor, como é que você vê esse ODS 15 em pró do planeta, em pró da vida na Terra? Bom dia, né? Eu acho que o ODS 15, que tem como temática central a vida terrestre, ele é muito importante, obviamente, no planeta inteiro, mas eu vou tentar trazer mais para a escala do município de São Paulo, onde nós estamos agora, né? Porque cada local vai ter a sua realidade específica. E quando a gente pensa em meio ambiente, às vezes as pessoas podem ter uma ideia de que é algo que está longe, isolado, preservado, como por exemplo a Amazônia intocada, o mito da natureza intocada. Na verdade, o meio ambiente está em todos os lugares. Quando a gente pensa na cidade de São Paulo, uma metrópole do porte mundial, gigantesca, a gente tem algumas preocupações específicas com relação ao meio ambiente, né? Está ligado a quê? A recuperação de ambientes que possam ter sido degradados, a delimitação de áreas a serem protegidas por ainda terem, né, ali conseguido resistir a tanto desenvolvimento e terem áreas verdes significativas. No nosso município de São Paulo é principalmente a Zona Sul. Ela é bastante florestada, né? Ela tem florestas ali, não vou dizer intactas, mas muito preservadas, principalmente do ecossistema e bioma da Mata Atlântica, mas não somente esse. Temos na cidade de São Paulo fragmentos de cerrado,
campos nebulares no extremo sul do município e outras regiões. A Mata Atlântica é a principal, a predominante. Mas, repito, como resquícios remanescentes que estão precisando de restauração, proteção, né, em termos de demarcação de áreas, e também, com isso, a gente conseguir preservar e estimular a garantia de que vai existir na nossa cidade uma biodiversidade significativa. A gente consegue ver espécies que estão voltando para a cidade, que haviam sido deixadas de ser avistadas e agora são vistas novamente. E não só a biodiversidade de plantas, animais, também a qualidade do ar que a gente respira. Combate às mudanças climáticas é um tema central nesse momento. Essa questão do combate às mudanças climáticas começa pelo ODS 15 para a gente plantar mais, para a gente cuidar melhor do verde, porque a partir do momento que você está plantando, está se amenizando essa questão das mudanças climáticas, é isso? É bem por aí, exatamente. Todos os ODS, eles são de uma maneira ou de outra interligados, né? Como todas as questões que relacionam ao meio ambiente vão estar interligadas entre si. Por exemplo, eu estava mencionando a biodiversidade, até a genética disponível de plantas, animais, mas também tem a questão da qualidade do ar, e isso entra justamente essa questão que você colocou, e outro importantíssimo aspecto é a questão das nascentes de água, né, que precisam ser preservadas. Aqui mesmo, para tentar. Aqui era um rio, né? É um importante rio para a história do município. O rio Anhangabaú vai desaguar na bacia do Tietê. Hoje, quando a gente observa no entorno, você não vê o rio, mas ele está aqui, ele dá sinais. Por exemplo, numa forte chuva, pode ser uma área sujeita a alagamento. Então, quando a gente pensa o meio ambiente, o que eu quero destacar é que não é somente aquela coisa isolada, bem longe. Mesmo no município de São Paulo, nós temos um contexto de meio ambiente urbano. E por mais que a gente não veja de maneira tão óbvia, ela está presente no nosso dia a dia enquanto moradores dessa cidade. Sim, as pessoas têm muita mania de achar que o meio ambiente é só meio ambiente natural. Mas nós temos ainda a questão do meio ambiente artificial, nós temos o ambiente cultural e temos também o ambiente com relação ao trabalho. Como é que você vê a questão do meio ambiente urbano, esse meio ambiente artificial que foi feito pelo ser humano? Como é que você vê a poluição das cidades brasileiras? Principalmente a nossa, São Paulo. Solo e atmosférico. Eu acho que é um pouco aquela questão que eu estava mencionando de que trata-se de um município. É uma cidade com 12 milhões de habitantes, ou seja, onde o impacto ambiental acumulado ao longo de quase 500 anos de história, desde, pensando só na perspectiva da colonização branca, né, mas tem a história indígena também, anteriormente ainda, é uma cidade muito impactada pelo desenvolvimento social, econômico, demográfico, né? Então me parece que nesse momento atual o grande desafio é como conseguir um desenvolvimento um pouco mais sustentável, e para isso as preocupações centrais estão, no meu ponto de vista, demarcação de áreas para serem preservadas, né? Criação de unidades de conservação, parques ecológicos, ou mesmo pequenas praças nos bairros, né? Os bairros tendo uma praça ali de 500 metros quadrados, 200 metros quadrados, já dá uma qualidade de vida muito grande para a pessoa que pode ir lá ter um lazer, realizar um exercício físico, né? Fazer um passeio, um encontro social com amigos, tudo isso é um aspecto do ambiente urbano construído e que vai impactar diretamente para melhor ou para pior a vida do cidadão, né? E a preservação das nascentes de água, a prestação de serviços ambientais que ainda existem no nosso município e que me parecem que devem ser valorizados e priorizados. Para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, entrevista, gostaria que você fizesse um paralelo entre a Virada ODS e a COP30 que nós teremos em novembro no Pará. Como é que você vê esses dois grandes eventos para a questão ambiental, para a questão do ODS 14 e do ODS 15, vida terrestre? E como você vê
essa questão, será que o Brasil vai conseguir chegar em 2030 numa posição um pouco melhor com relação a essa questão ambiental? Olha, eu sou da opinião que é uma luta diária, né? Tem os grandes eventos como a COP30, que traz os holofotes para o Brasil, os holofotes internacionais vão se voltar para o Brasil, né? E eu espero que dali saiam resoluções que desencadeiem práticas, né? Não só da sociedade, como também dos poderes públicos, né, envolvidos, né? Que haja vontade política, não só no município, no estado, como também depende aí da humanidade inteira, né? Porque o que está em risco aí é o nosso planeta. Então eu tô querendo ser otimista, né? Que esse grande encontro que vai haver em Belém, no estado do Pará, a COP30, mais do que apenas holofotes, traga também resultados, né? Futuro para as próximas gerações, né? A gente tem que se preocupar aí com quem vai herdar o planeta quando a gente morrer, né? Exatamente. E é preocupante a situação, né? Aí a gente vê no dia a dia as catástrofes que estão ocorrendo, né? Climáticas. A perspectiva das mudanças climáticas vai além de simplesmente o aquecimento global, né? Então é um grande desafio, mas eu acho que também é uma grande oportunidade essa COP número 30, que vai ocorrer dessa vez no Brasil, para que sejam tomadas decisões embasadas em ciência, embasadas em estudos que existem, para que sejam tomadas as melhores decisões possíveis no que se refere à defesa do meio ambiente planetário. A ausência do mandatário maior dos países, né, que é o presidente dos Estados Unidos, afetará a questão da COP30 ou você acha que não afetará porque os Estados Unidos nunca teve nem aí para o planeta, eles não assinaram o protocolo de Kyoto e agora eles dão as costas por essa questão climática. Você acha que isso vai afetar muito a COP30? É uma questão que eu não tenho como responder, né? Porque aí depende da vontade política de grandes poderosos, né? Estados Unidos, China, né? Não tem como saber. Mas não seria importante a participação deles aprender com os que a gente tem que defender o ODS 14 pró da qualidade de vida da terra, obviamente, né? Professor, espero ter contribuído com o programa que você está fazendo. Vamos preservar o meio ambiente. Valeu, Papa 10, gostei. Legal, Juscelino. Estou aqui com a Ana, que trabalha na Casa Civil, aqui próximo da Prefeitura de São Paulo. E a Ana vai falar pra gente sobre a importância da virada ODS para a cidade de São Paulo e para o mundo, já que somente São Paulo tem virada ODS, não é isso, Ana? Bom, desde 2018, a Prefeitura de São Paulo assinou um compromisso de que todas as políticas públicas, então todos os eventos, todas as novas leis que fossem surgindo na cidade, fossem pautadas por pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que aí percebeu-se que era preciso divulgar para a população o que é a Vila ODS. E assim, então, a gente já tem 4 edições da Vila ODS. E aqui, em específico, desde o ano passado, a Vila ODS traz a Vila ODS, a Vila Baú, que possui, como eu posso dizer, a Prefeitura mostrando todas as políticas públicas e o respectivo ODS que corresponde. Então, por exemplo, aqui a gente está no stand 16, falando sobre participação social, porque a gente entende que para alcançar o objetivo 16, a gente precisa justamente da participação da sociedade civil organizada e justamente essa interlocução, né, com os órgãos públicos. Então, aqui em especial, a gente está com uma ação de apoio e divulgação ao Conselho Participativo Municipal. O CPM, né, que é a abreviação do Conselho, ele é o maior conselho participativo do Brasil. Ele possui mais de 500, quase 600 conselheiros, estão espalhados nas 32 subprefeituras de São Paulo. Então, todos os distritos da cidade também são representados. Mensalmente, eles fazem reuniões, e aí, com essas reuniões, eles conseguem acatar demandas da sociedade. Então, se você, no seu distrito, tem uma rua que está precisando de uma certa zeladoria, você leva para a reunião do conselho, e os conselhos dialogam aqui com a prefeitura, e a gente resolve e atende a sociedade. Então, isso tem tudo a ver com o ODS 16, né?
que é justa, exato. Só que para a instituição e poder público poder ser eficaz, a gente precisa ouvir a sociedade. Então, por isso que a prefeitura tem esse diálogo justamente através dos conselheiros. Para que haja essas instituições eficazes, é necessário que a sociedade colabore também. Isso, e seja ouvida e atendida. Perfeito. O ODS 16 fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. Nós já falamos um pouco das instituições eficazes. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão da justiça. Como é que você vê hoje a justiça brasileira? Nossa, que complexo! Bom, a justiça, eu posso talvez abordar um pouco a justiça social, né? Porque a gente pode considerar a justiça com várias frentes, não só a... Vários segmentos. Exato. Fale da questão da justiça social na cidade de São Paulo. Sim. Bom, a cidade de São Paulo é enorme, já não consigo falar especificamente pelos 12 milhões de habitantes em questão de justiça social, mas justamente talvez abordando um pouco o trabalho do conselho específico, porque, por exemplo, ano passado, nos últimos 2 anos, a prefeitura destinava 6 milhões para cada conselho. Então, cada conselho tinha 6 milhões. E aí, era uma forma justamente de fazer uma acerto social através das demandas dos próprios munícipes. Então, dando um exemplo de justiça social de um caso específico, que foi da subprefeitura de Perus. Eles tinham como eu posso dizer, uma rodovia que não era asfaltada. Então, quando chovia, os moradores daquela região ficavam impossibilitados de se conectar com o restante da cidade. Então, por exemplo, se você era cadeirante, você tinha que ficar em casa, se era privado. Se você precisava, por exemplo, pegar a van escolar, você não podia ir para a escola. Então, justamente eles levaram essas demandas para o Conselho Participativo de Perus, conversaram e falaram, não é nada justo, né? As pessoas estarem privadas ali do seu ir e vir por uma questão de zeladoria. Para a gente começar a fazer justiça social, combater o racismo ambiental, a gente tem que começar a respeitar mais a periferia, levar mais políticas públicas para a periferia. Como é que você vê essa questão aqui em São Paulo? Nossa, gente, não sei como te responder exatamente, porque São Paulo é muito grande, né? Eu não consigo. Isso envolve também trabalhos de outras áreas. Sim, mas São Paulo precisa de mais justiça social nas periferias, porque o centro precisa de tudo, né? Falta alguma coisa, geralmente nas periferias, com as pessoas mais humildes. Como é que você vê isso? Precisa de mais trabalho na área social das periferias? Ou você acha que São Paulo está legal? Precisa mudar? Eu acho que qualquer cidade, não só São Paulo, sempre dá para melhorar, né? Assim, o importante é justamente a gente ter políticas públicas já desenvolvidas, estruturadas e continuar implementando elas e medindo através dos índices, através dos resultados, através, de novo, da participação social para ver onde melhorar, porque existe todo um processo, né, de criação de uma política pública. Então, justamente esse diálogo possibilita entender o que está funcionando, onde a gente pode melhorar. Mas, assim, respondendo diretamente, a gente sempre tem que melhorar, né? Tipo, porque a cidade, ela é muito diversa, possui muitas necessidades, então é preciso sempre estar implementando e melhorando as políticas públicas. Com certeza, o que a gente precisa cada vez mais. Como você vê essa questão da paz, promovida pelas religiões, promovida pelas escolas, pelo Estado em geral, para que a gente combata todas as espécies de violência, principalmente a violência contra a mulher, contra o nordestino. O nordestino ainda é muito discriminado em São Paulo, contra o negro, o migrante, indígena. Como é que você vê essa questão da paz, no sentido de fazer com que se conscientize mais as pessoas que nós somos todos iguais, a gente ficar unido em busca dessa paz? Mas que tipo de paz? Fiquei um pouco perdida na paz, a gente não entende. Sem briga, é isso que eu me refiro. Sem essa violência tremenda. Eu recomendaria, provavelmente, estar ciente dos mecanismos de novo, participação social. Então a gente tem o 56, é importante ser reportado esse tipo de situação para se saber o que está acontecendo, né? Para a gente ter um índice, para a gente poder ter medidores, para poder atuar diretamente nas questões. Para a gente finalizar, você se deixasse uma mensagem final sobre o ODS 16. Como é que você vê essa questão? Paz, justiça e instituições eficazes.
nós brasileiros chegaremos no mundo mais pacífico do que 30 anos dos 17 ODS, cada dia ser implementado para que a gente consiga um mundo sem fome, sem pobreza, sem desigualdade, mundo pacífico, que nós possamos se olhar como seres da mesma espécie, como seres irmãos, como seres iguais. Eu acho que eu vou fazer relação a uma fala, se não me engano, no congresso do ano passado, que o diretor-geral da ONU fez falando, né, que até quando ele disse que a gente não está mais na era de aquecimento global, mas sim de evolução global, né, enfim. E nessa fala ele disse que as pessoas sempre dizem, mas até 2030 tá longe de conseguir esses 17 objetivos e tudo mais. E aí eu lembro muito que ele falou que essas metas significa que depois de 2030 a gente não liga mais pra erradicar a pobreza. Exato, são metas que são assim, pra sociedade sempre, a longo prazo. E justamente se fossem metas que estavam sendo trabalhadas ali como pontos focais da sociedade global, não só no Brasil, não estaria acontecendo essas coisas, não seria necessário, né? Desenvolver, por exemplo, os ODS. Então, os ODS, eles não são, não só os ODS, mas os 2030, todo esse debate de ESG, que tem é um debate contínuo, né? Não só até 2030, a gente acabou, não vou mais se preocupar. É continuidade. Exato, você vai se atualizando. Nós só temos que cuidar de aumentando. Agora porque vai se aumentando, vai se percebendo através do estudo. Precisa melhorar. É isso. Gratidão aí pela sua participação. E vem com a gente, faz justiça e desigualdade. Porque nossa pra gente vem com a gente, vem virado ODS São Paulo 2025. Gratidão por tudo. Obrigado. Estou aqui na virada ODS, na estande 17, parcerias e meios de implementação com a Rebeca, que vai nos dar aqui uma pequena entrevista para falar sobre a questão das parcerias e meios de implementação do objetivo do desenvolvimento sustentável. Como é que você vê essa questão dessas parcerias hoje aqui em São Paulo? Como é que elas são feitas? Sim, esse ODS em específico é o ODS que no final ele acaba juntando todos, porque ele entende que nada disso pode acontecer se a gente não tiver parceria e entender como que a gente consegue implementar tudo isso, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente tem vários projetos que são maravilhosos, que cada um é focado no seu objetivo final, só que como que a gente consegue avançar além disso, né? Quando a gente se junta, por exemplo, a gente pega aqui o Departamento de Igualdade Étnico-Racial e aí ele vem, por exemplo, com a gente aqui na LESP, porque eu estou representando hoje o Instituto do Legislativo Paulista, que é um órgão, que é uma escola, né, que a gente tem dentro da LESP. O que tem na LESP? São os deputados estaduais. E aí todos eles têm pautas diferentes que representam essa população, e aí através do diálogo, da democracia, a gente consegue avançar nisso. E aí esse stand especificamente que a gente está agora, ele é dividido metade o ILP e metade com a galera do governo aberto, que é também um ótimo exemplo para ver como que a gente está fazendo essas implantações. Eles são da cidade, eu sou do estado. Eles juntam todos esses objetivos finais e aí tentam mostrar para as pessoas como que a gente consegue e como que a gente já está fazendo através da transparência e das parcerias para alcançar os objetivos. A própria virada ODS é um exemplo de parcerias legal que é iniciativa privada, justamente do município, que constrói esse grande evento de grande importância, não só para o Brasil, mas para o mundo. É o maior evento. Como é que você vê essa questão dessa parceria? Então, a Virada ODS é o maior evento público de disseminação sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Já está na 4ª edição, né? E tem sempre resultados muito positivos, tanto online quanto presencial. E ajuda a população a enxergar mais, de uma forma visível mesmo, de uma forma palpável, o que a cidade, o que o setor público está fazendo para conseguir alcançar os objetivos. Essa parceria
eu te mostrei essa peça bonita, esse grande evento do ODS. Ela é feita por 3 entes da Federação, União, Estado e Município, ou o município está fazendo isso sozinho, sem parceria com o Estado e a União? Majoritariamente é do município, é uma competência do município, porém eles acabam chamando os outros órgãos juntos. Por exemplo, eu não sou do município, eu sou do Estado, mas eu estou aqui mostrando o trabalho do ILP. Tem outras parcerias aqui que também acontecem assim, projetos, por exemplo, no stand 15 está o Movimento ODS. O Movimento ODS é uma organização civil que luta para o cumprimento dos ODS. Isso é bem legal. Muito bom. E a iniciativa privada, quem mais faz parceria com vocês? Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito industrializada, né? Você tem indústria praticamente tudo aqui, centralizado na cidade de São Paulo. Sim. Qual dessas empresas que mais colaboram, que mais contribui, que mais faz parceria com a prefeitura para que esse grande evento seja viável? Eu sou do Estado, mas eu sei que bastante empresa do terceiro setor tem interesse nesse tipo de pauta, e também cada ano tem um nível de empresa diferente apoiando. O mundo inteiro está unido com essa questão DS para que 2030 a gente chegue com um planeta melhor, saudável, sustentável. Essas parcerias são feitas de maneira individual entre, por exemplo, o país e suas federações de união e município, ou ela é feita na maneira mais global possível, ou seja, o mundo inteiro, um é parceiro do outro, um ajudando o outro. Uma coisa que a gente aprendeu com toda essa experiência com a Unesco é uma palavra que acabou sendo criada que se chama Glocal, que significa pensar global e agir local. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo por aqui. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final, para concluir tudo isso, né, falando sobre a importância do ODS 17 para que realmente a Agenda 30 seja viável e a gente chegue, que eu falo no sentido mais global da palavra, né, o mundo inteiro chegue a 2030 com um mundo mais sustentável, com um mundo mais pacífico, com um mundo sem pobreza, sem fome, desigualdade, enfim, um mundo melhor para a gente. Acredito que, novamente, esse é o ODS, pelo menos o ODS que eu carrego com muito carinho no meu coração, porque eu entendo que é só através disso, só através das parcerias que a gente efetivamente consegue chegar lá. Então, aquela ideia da gente pegar na mão e ir junto, não deixar ninguém para trás. Exato. É basicamente essa ODS. Isso aí, gratidão por tudo, sucesso e felicidade, tá? Vem com a gente, vamos preservar o meio ambiente, vem para virar da ODS aqui do Vale do Baú, sempre que fala. Vem com a gente, vem!